crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos fazer a correção do livro de geografia, tá bem, na página 96 até a 99, tá bom? Depois dessa correção, aí nós vamos dar início à aula de hoje, que é o mesmo tema, certo? As ruas e o trabalho, vamos lá? Olha só, o que você observa em cada fotografia? Então, tudo que você vai ver, você vai, né, observou, você coloca. Que diferença você observa entre as fotografias e que as semelhanças? Então, a diferença, não dá para aqui não tem, né, pessoal? Então, é você que vai observar qual é a importância dos trabalhadores mostrados nas fotografias. Também resposta pessoal, não é isso? Então, aqui. Você conhece profissionais cujo trabalho é realizado nas ruas? Temos o carteiro, o gari, né, que é o que limpa a rua, o pessoal trabalha na coleta do lixo, temos alguns eletricistas, e assim são vários, os vendedores ambulantes. E vocês vão colocando aí os que vocês conhecem, tá bem? Aqui, olha só. Observe a fotografia, né, para você responder as questões aqui, ó. Que trabalho as pessoas da fotografia estão realizando? Fotografia 1, feirante vendendo legumes em feira livre E na fotografia 2, vendedor ambulante vendendo frutas na rua. Ambulante é que se movimenta de um lugar para o outro. Olha, esse aqui é um feirante, sempre ele bota aquela banquinha naquele lugar. Já o vendedor ambulante, ele sai de porta em porta, de rua em rua, certo? Vendendo, né, no ponto que ele acha que aquele dia vai dar para ele, tá bom? Por isso que ele é ambulante. Ambulante o quê? Ambulante porque anda pelas ruas, não é isso? Nas ruas por onde você passa, você observa pessoas trabalhando? Que atividades realizam? Sim, né? São os garis, mais assim são os garis. O pessoal que faz a leitura também, né? Apesar de ser nas casas, mas eles têm que andar nas ruas para chegar até as casas das pessoas para poder, né? Às vezes o contador tá no muro, ele só passa e pega a leitura. E assim são muitos. Olha só. Aqui, ó. O que o trabalhador retratado está levando no carrinho? Papelão. Qual é a importância do trabalho dele? Além de contribuir para um ambiente limpo, né? Um ambiente não poluído, ele também, né, está contribuindo para a reciclagem, né? Isso? Por isso é importante, ao invés do papel ir para a rua, para o lixo, ele recicla. Então, crianças, aquela foi a correção. Então, vamos com um novo assunto, ruas de hoje e de antigamente. Quando fala de ruas de hoje e antigamente, que você lembra? Hoje é o que está vivendo. Antigamente foi o que passou, o que os avós de vocês viveram, bisavós, tá bom? As ruas e avenidas. Assim como nas praças, os parques e os outros espaços mudam com o passar do tempo. Em algumas ocorrem grandes transformações, outras mudam pouco, viu, criança? Observe as fotografias a seguir, olha só. Avenida 7 de Setembro, no município de Salvador, no estado da Bahia. Por volta de 1930. Olha como era antes, olha. Certo? Até as roupas da pessoa é bem diferente. Vamos ver agora a atual, mesma avenida. Avenida 7 de Setembro, em 2016. É a mesma. E os prédios estão iguais? A rua está igual? O movimento da rua está diferente? Então, as árvores são as mesmas? O que mudou? As construções, as casas aí, as construções estão iguais? Os postes estão iguais? Então, observem isso. Estou perguntando, não estou confirmando, viu, criança? Compare as fotografias acima, depois complete o quadro abaixo com as mudanças que ocorreram nessa avenida. Elementos não existentes mais na avenida, o que tinha antes, mas que não tem mais. Elementos novos que foram construídos novos na avenida. Então dá para comparar o antigamente com o hoje, né? Olha só, as ruas, as praças e os parques possuem um nome que os identifica. Esse nome faz parte do endereço das construções, casas, escolas, hospitais. O endereço é espacial, tá bom? O endereço é essencial para as pessoas encontrarem um local que não conhece. O nome de cada via de circulação pode homenagear pessoas de destaque no mundo, no país, no próprio município ou bairro, ou ainda fazer referência a datas históricas ou algumas atividades importantes na região. Veja a fotografia. Aqui nós temos a vista do viaduto do Chá, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, certo? Viaduto ganhou esse nome porque na época da sua inauguração, em 1892, havia uma grande plantação de chá
chá da Índia, nas proximidades, viu? 7 de setembro, em homenagem ao, né, a liberdade do Brasil, na independência do Brasil. Escreva o endereço completo da sua escola onde você estuda. Tem aí nas agendas de vocês, tá bom? Algumas atividades, tá bom? Tudo isso. O endereço da escola. Vamos lá para outra. Aqui, olha só. O quarteirão. Ó, só o nome já diz, quarteirão. Ele, né, faz um arrodeio de uma ponta a outra. Os 4 cantos, quarteirão. Certo? Vamos ver aqui o que é um quarteirão. Observe a fotografia. Olha só. A imagem acima é uma fotografia aérea tirada de um helicóptero ou avião. Ela apresenta um trecho do município de Carumbá em uma visão de cima e de lado. Nela podemos observar que os terrenos e as construções estão agrupadas em quarteirões delimitados por ruas. Geralmente, os quarteirões são ocupados por muitos elementos, como casas, prédios, terrenos sem construções, escolas, hospitais, lojas, entre outros. Mas os quarteirões também podem ser ocupados por apenas um desses elementos, como você observou na fotografia acima. Como é o quarteirão onde está localizado a escola em que estuda, quais elementos você observa nele? Esses elementos podem ser naturais ou construídos, tá bom, criança? Qual é o nome das ruas que formam o quarteirão destacado na fotografia da página anterior? Então, para responder essa daí, você vai observar aquela imagem. Qual é o nome das ruas que formam o quarteirão da escola onde você estuda? Aí você vai aqui, ó, tem Avenida Petrônio Portela, Avenida... Você vai observando, né? Que são 4, no caso. São 4, uma que fica na frente, uma do lado esquerdo, outra do lado direito e outra do fundo, tá bom? Então, você vai colocar o nome dessas ruas. Em sua opinião, qual das ilustrações abaixo mostram como a fotografia da página ao lado foi tirada? Assinale com um X. De cima e de lado, visão oblíqua. De cima para baixo, visão vertical. Você vai marcar um, tá bom? Marcando aí, tá? Em uma folha à parte, faça o desenho do quarteirão onde está localizada a sua moradia, sua casa, certo? Escreva o nome das ruas que delimitam esse quarteirão na sala de aula. Mostre o seu desenho aos colegas, no caso, o seu orientador e os seus pais, tá bom? Aqui, olha só. Representando o mundo, medindo distâncias e comprimentos. Observe a imagem de satélite a seguir. Nela estão representadas a localização de Luiz e a de sua casa. Trace um caminho para levar Luiz até a casa dele. Está aí, ó. Luiz é o pontinho vermelho. A casa de Luiz é o pontinho amarelo. Compare o caminho que você faz com o caminho escolhido pelos colegas. Eles foram iguais? Não, essa aqui não vamos fazer. Para irmos de um local a outro, geralmente existe mais de um caminho possível. Esse caminho pode ser mais longo ou mais curto. Uma maneira de comparar o tamanho de espaços e também de objetos pela medida. Para medir, podemos utilizar o palmo, o passo, por exemplo. Meça e anote as medidas de sua carteira em palmos. As medidas da sua sala de aula em espaço. Pode ser a sua sala agora de casa, tá bom? E esse aqui, a mesa, pode ser a mesa que você estuda, tá bom, crianças? Tá? Vamos aqui, essa daqui, olha só. Compare as medidas que você encontrou com as medidas dos colegas e será se elas são iguais? Olha, não vai dar para comparar, mas eu lhe garanto que vão ser diferentes, tá bom? Porque todo mundo tem um pé e uma mão de tamanho diferente. No caso do passo, tá bom? E do palmo. Para medir os espaços ou objetos, também podemos utilizar instrumentos. Veja alguns instrumentos. Olha, o passo e o palmo são medidas não convencionais, porque o tamanho vai mudar de acordo com o tamanho do pé ou da mão da pessoa. É isso? Quem tem um pé grande vai dar um tamanho, quem tem um pé pequeno vai dar outro tamanho. Já o metro, que é utilizado aqui na régua e nessa fita métrica e nesse a trena, eles são padrões. O metro é sempre o mesmo tamanho. Não importa se a fita métrica tem o quê? 5 metros, se a régua tem 35 centímetros, mas o padrão é 1 metro, que dá 100 centímetros. Os instrumentos de medidas da fotografia acima não estão retratados em tamanho real e não estão proporcional entre si. Meça a largura e o comprimento do seu livro utilizando uma régua e anote aí as medidas. Leia esse trecho do poema e depois responda as questões. A rua diferente. Na minha rua não
Estão cortando árvore, botando trilhos, construindo casa. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformam. Carlos Drummond de Andrade, a rua é diferente. O que está acontecendo na rua descrita no poema? Olha só. Dá para ver, né, ali as árvores cortadas e a linha do trem. As pessoas não gostaram, né, dessa transformação que não vai ajudar, né, em nada. Então, crianças, infelizmente é o que fizeram aí na rua, né? Do poema, é um poema, não é real não, viu, crianças? Então, fique com Deus, um bom final de semana para vocês. Estudo para a avaliação de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.